E se eu ficar segurando? O que é? Eu levanto você, vai fora disso. Aqui? Pra mim é mal. Tá assim. Tá incomodando. Olha, eu aumentei o som. Isso, João. Pode virar todo mundo pra frente. Você tá torto assim. Isso. Ó, o baobá tá aqui, certo? Sentei. Então vamos lá. Começando a gravar, hein? 1, 2, 3. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a griot, a anciã. Olha esse cabelo branco. Mary. E eu vim aqui nesta noite, aqui ao redor desta fogueira, contar para vocês a história do maior rei que a África conheceu. Então, vocês africanos, malineses do reino de Mali, vocês vão ficar impressionados com a garra, com a coragem, com a força do rei Sundiata, conhecido como o Rei Leão. Sundiata tornou-se um homem extremamente poderoso. E quem olha para ele com essa força neste momento, com a sua espada na mão, com a sua coroa, com o seu ouro, não sabe a história de tristeza que ele passou. A história dele foi muito triste. Ele precisou superar muita coisa para se tornar um rei. E nessa história, a mãe dele, chamada Sogolon, depois eu vou escrever os nomes para vocês, tá? Sogolon sofreu junto com ele essa história. Vamos lá? Então conta-se que o pai do Sundiata Keita, o senhor Nare Keita, rei dos reinos locais, ele fez o quê? Casou-se pela segunda vez com a Sogolon Conde. A Sogolon, então, ficou grávida. E surgiu uma profecia na época no reino, que o rei estava prestes a nascer e ele seria o maior imperador que a África já viu. A primeira esposa do rei falou assim: o quê? Olha a inveja, crianças. A inveja é uma coisa muito triste. O nome da primeira esposa era Sassoma. Sassoma ficou com dor de cotovelo. Começou a perseguir a Sogolon, aonde ela ia, e começou a armar várias casinhas contra ela. O bebê da Sogolon nasceu. Só que quando ele nasceu, ele era um príncipe. A Sassoma já tinha o filho dela. O filho da Sassoma era o Dankaran Tumã. Ele seria o rei. Só que quando o Sundiata nasceu, o rei falou: quem vai ser o rei vai ser ele. Ele é o meu herdeiro, ele é o meu filho. O que aconteceu? Ele nasceu com problema nas pernas e não conseguia andar. Quando a Sassoma viu aquilo, ela falou: ha, olha lá, um rei que nem anda. Como que ele vai lutar? Como que ele vai montar a cavalo? Como que ele vai segurar a espada se ele não para em cima do cavalo? E o Sundiata via sua mãe sofrendo esses ataques, esse bullying todo dia da Sassoma. Tirava sarro dela, falava que ela era feia, que ela teve um filho deficiente, que ela não servia para nada. Um dia o Sundiata ficou tão nervoso que ele falou: chega, ele tinha 7 anos. Aí, olha, porque ele ganhou o nome de o Rei Leão. Ele segura num galho de uma árvore, um pedaço assim, de um ferro que estava no chão, e ele faz uma força imensa, e ele fica de pé, e quando ele fica de pé, ele sai andando. E as pessoas olham e falam: caraca, como foi que ele conseguiu isso? E ele corre até embaixo do baobá, onde a mãe estava, abraça a mãe e fala: mãe, nós vamos conseguir governar, eu consegui andar.
Só que a primeira esposa armou contra eles tiveram que fugir, senão eles eram assassinados. Então sai a Sogolon com o Sundiata pequeno, fugindo, recebeu abrigo em outro lugar, num outro reino, no rio Níger. Resultado, o reino do Sundiata não ficou bem cuidado. E o resultado foi que teve povo que invadiu e estava destruindo tudo. O povo de Mali descobriu onde estava o Sundiata, já adulto, treinado, muito bem cuidado pela outra família dele, que sabiam que ele era um príncipe, e fala: Sundiata, volta, ajuda a nos libertar desse povo que invadiu, que era um povo Sosso, o nome do povo, Sosso. O líder era o Samanguru, e ele estava aprontando coisas horríveis no reino. Então, o Sundiata pegou o exército, pegou o seu cavalo, montou nele, levou sua espada e, junto com a população da região dele, do reino dele, ele toma o poder e se torna o rei de Mali. E é claro que o Dankaran e a Sassoma vão sumir, e a Sogolon, olha, preste atenção, quando ele volta, ele vai criar uma constituição para o Mali. E nessa constituição, ele vai prever o direito à igualdade, o respeito às mulheres, pelo que a mãe dele havia passado de perseguição. As leis que ele criou, gente, em 1235 até 1255, são conhecidas como uma das primeiras cartas de direitos humanos da história da humanidade. E foi este homem que criou isso. A aula passada, a gente falou de um rei que, quando ele viajou, ele foi enriquecendo de tanto ouro que ele gastou, lembram? Era o neto do Sundiata Keita, o Mansa Musa. Foi ele que se tornou o rei mais rico do mundo até hoje. Era o herdeiro do Sundiata Keita. Tudo bem? Tudo bem. A Griot contou bem a história? Eu acho que eu entendi a história. Tá. Ótimo. Pode ir. Esse cara não tem tudo.